Carlos. Já voou, né? A paz do Senhor para a igreja, amém? Deus, louvado e agradecido seja o nosso. Eu já vim até com o meu copinho d'água, que já estava até tendo sede ali. Meu irmão Daniel, Deus é Deus de detalhes. Sempre será. Você que não consegue enxergar os detalhes. Quando Jesus parou nela, através de uma viagem de barco, que não era uma cidade o povo judeu. Não existia judeu naquele lugar. Ela fazia parte de um conjunto de formando alguma coisa lá que eu não consigo te explicar direito. Era um lugar de luxo e sem Deus naquele lugar. Por isso que Jesus teve que estar lá. O livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, a partir do 1. Tem o título O Endemoniado Gadareno. Provavelmente um cidadão que morava naquele local, aonde a graça de Deus não estavam naquele lugar. Isso. Tá? Então, eu estou falando pelo que eu fiz na pesquisa sobre a história, que é muito importante quando a gente lê a Bíblia, ver o significado das palavras, o que a cidade significava naquele momento. E naquele momento foi a primeira vez que Jesus pisou naquele lugar junto com os discípulos. 5, a partir do 1. Bem? Todos acharam? Glória a Deus. E chegaram à outra margem do mar. Louvado. Sabe por que Deus é um Deus de detalhes, Daniel? Por causa disso. Eles chegaram lá na margem, depois de uma viagem de barco tão tranquila, pousaram naquele lugar, na beirada daquele lugar, e tudo estava acontecer. Mas a palavra diz aqui que eles chegaram à outra margem do mar. Eles pousaram e tudo estava na paz. Aqui não nada que impedia de chegarem àquele lugar. Mas como Deus é um Deus de detalhes e Deus vai ensinando a gente desde o princípio, Jesus, discípulos, desde o princípio que ele teve um momento com eles, a esse momento e muito mais até a morte dele, porque o tempo de Deus ele é feito de maneira correta, como o pastor falou, não é de outra forma, está no seu devido lugar e no seu devido tempo. E antes dele, nesse lugar, onde o mar está tranquilo, lá no capítulo 4, um capítulo antes desse, se vocês abrirem lá e volta só uma folhinha. 4:35 tem assim, Jesus apacigua a tempestade. Então quer dizer que antes do Senhor chegar para fazer a obra dele num lugar, ele passou por uma tormenta. Só que Jesus não passou pela... Porque nessa passagem mostra que eles estavam desesperados e Jesus estava deitado. Porque ele sabe que todo o processo que ele faz para poder ir levar a salvação a alguém não é com facilidades, é com lutas e com provações. Com Deus, louvando, adorando, levantando as mãos,
dando glórias e aleluias e por aí vai. E o texto vai falando e seguindo assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. O texto é bem claro, diz que um homem foi ao encontro de Jesus. Ainda o inimigo não estava indo ao encontro de Jesus. O homem que vai ao encontro de Jesus é porque ele quer alguma coisa, ele precisa de alguma coisa. E este homem, ele precisava da libertação. Até então, os apóstolos que estavam com ele estavam entendendo que um homem estava indo ver Jesus, talvez como todos os outros, das outras passagens que tiveram atrás, para poder encontrar com Jesus e pedir alguma coisa. Só que o texto vem falar que ele estava com espírito imundo, totalmente possesso. E durante o decorrer, a gente vai saber o que o inimigo fazia com a vida desse homem. E eu posso até conjecturar e afirmar também que quando esse homem viu Jesus, ele foi como homem, não como espírito. Porque o espírito às vezes se apossa das pessoas, mas o teu espírito também prevalece a alma que Deus te deu. O inimigo ele só se manifesta quando ele tem um desejo dele se manifestar por alguma coisa. E as pessoas não entendem. E as pessoas pecam porque elas olham para o inimigo que está na vida das pessoas endemoniada. Elas não olham para a pessoa. Em vez delas olharem para a pessoa, que é templo do Espírito Santo, sendo totalmente destruída pelo inimigo, que ele não tem direito a estar ali, a pessoa, em vez de falar, pô, esse é um servo de Deus, como falou o louvor, 99 ovelhas estavam lá e uma se perdeu. Ele fez questão de que as 100 estivessem naquele lugar de salvação. Ele não falou que era para estar 99, não, é 100. Quando a gente fala em 100, 100% é totalidade. Então ele não quer perder ninguém, a não ser aquele que queira se perder. Mas esse homem não queria se perder. Talvez ele até não tivesse forças para falar o que ele queria, que quando ele se aproximou de Jesus, logo depois o inimigo veio se manifestar. E ele vai falar assim: e o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Um homem totalmente usado pelo demônio. Esses sepulcros de antigamente, eles eram feitos igual galerias. Não é igual hoje que a gente enterra embaixo da terra e tudo isso, não. O cara vivia junto com mortos, com defuntos, cheirando a mal, podre. E ele convivia com ele ali. Um ser humano, em sua condição normal, não conseguia viver isso. E eu acredito, no decorrer do texto, a gente vai ver que eu acredito que algumas pessoas tentavam tirar ele de lá, só que ele não conseguia sair porque era ali que o inimigo queria estar. Era ali que o inimigo se sente bem. O inimigo de nossas almas, ele se sente bem nas coisas mais podres que existem nesse mundo. Às vezes a gente pensa que ele quer estar na riqueza, quer estar no luxo, mas é tudo ilusão. São nossos olhos que veem dessa forma. Eu vou te mostrar aqui depois no texto sobre os teus olhos é a candeia do teu corpo. Da maneira que você olha para alguém, você mesmo vai estar trazendo um benefício para você ou vai estar fazendo um próprio mal para você. Por isso, a maneira que você olha para a pessoa. Quando Jesus, acredito, quando olhou para esse homem, ele olhou um ser humano, não um demônio, mas ele já sabia quem estava lá, com certeza. Isso é muito importante para a gente. Todo o ser humano, toda criação de Deus, toda a criação de Deus deve ser olhado pelos nossos olhos, de maneira que eles sejam errados. Eu creio que tem pessoas que já estão tão enfornadas no inferno. Não adianta você falar porque você só vai acabar se esfriando, e a própria palavra diz que se tem um lugar que não quer aceitar a palavra de Deus, você tem que tirar a poeira dos teus pés e abandonar aquele lugar. Mas eu creio que enquanto alguém que está em demônio
no momento de homossexualidade, que esteja no tráfico, que esteja no reino de Deus, e que te dá atenção para ouvir a palavra, você tem que lutar por ele. Se alguém falar ou te mostrar ou lutar pelaquela vida, fala, não, ele ainda me ouve quando eu falo de Jesus, ele me dá atenção, ele me abraça, ele me respeita. Então você tem que estar lá, porque é uma batalha que você comprou. Nós compramos uma batalha aqui que a pastora, ninguém sabe porque talvez eu voltasse do monte igual Moisés, branquinho, todo brilhosinho, porque ficou lá no monte com Jesus, com Deus durante 40 dias, no jejum e na oração, lá trocando uma ideia, lá face a face com o nosso Deus. Louvado seja nosso Deus. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Se o homem tivesse endemoniado, ninguém ia conseguir prender ele. Então, por isso que eu creio que aqui na Bíblia, que quando Jesus chega, quem vai lá é o homem. Senhor, eu preciso de ti. No meu pensamento, aquilo já foi falando. Mas o inimigo já estava com ele. Então o texto fala que ele ficava preso por grilhões, ficava preso em cadeias, no momento que ele estava como ser humano. As pessoas conseguiam fazer isso. Mas quando ele incorporava lá, não sei qual era o esquema que acontecia, porque eu não entendo muito dessas coisas, ele arrebentava tudo e nada prendia ele, porque ele queria fazer o que ele queria com aquela vida. E ele não tem direito, porque ele não criou nada. Tudo é criação de Deus. Cada um de vocês e cada um daqueles que estão lá fora ainda precisando ouvir a palavra, são criações de Deus. O inimigo não pode ter autoridade sobre vida nenhuma. Nós temos autoridade em nome de Jesus para expulsar esses demônios, porque ele nos deu. Basta a gente buscar o ensinamento dele, que vem lá do princípio, que daqui a um pouco eu vou chegar lá para mostrar a vocês, que na verdade a pregação é sobre esse, que eu ainda vou falar, não é essa, mas é ela que faz entender tudo isso. Primeiro a gente está na batalha, e depois a gente vai aprender como se vai para a batalha. E as pessoas sabem porque é muito que a gente se fala, é muito que nossa pastora fala, que é a oração e o jejum. Louvado seja nosso Deus. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu. Agora eu vou falar uma coisa para você, você vai ficar constrangido. Às vezes parece que a gente fica aqui, aí adora a Deus, dá um glória, dá um aleluia, e o pessoal fica todo... Perde a vergonha. Porque quem tem vergonha não vai para o céu, não. A Bíblia fala sobre isso, né, pastor? Se você ficar timidozinho com vergonha, o teu particular é com Deus. Fecha a tua portinha lá, ó, do joelho. No momento que você está aí, Deus, eu estou aqui para te adorar. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Até o demônio adora o Filho de Deus. E ele tem que adorar porque ele sabe quem é Jesus. Jesus veio nessa terra com o homem, mas ele tinha certeza de quem era Jesus. Ele veio frustrar todos os planos do inimigo na vida de um povo que havia sofrendo, que achava que a solução seria o momento político e outras coisas mais, mas era conhecer a Deus no seu profundo e glorificar a Deus em todas as coisas. E aquelas coisas que deveriam acontecer mais à frente, elas viriam após a nossa adoração e a nossa busca ao nosso Deus. Foi isso que Jesus veio fazer entender, que as pessoas já haviam se perdido. As pessoas que ensinavam a palavra, elas não estavam mais dispostas e elas nem sabiam como ensinar mais para poder fazer as pessoas crerem que a libertação vinha de Deus. Eles esperavam um Messias que talvez fosse um Messias que viesse num cavalo, uma carruagem dourada, talvez feita de ouro com pedras preciosas, e não foi esse Jesus que apareceu. Por isso que eles não aceitaram. E eu já trabalhei com judeu e eles falam, eu não aceito esse Jesus que vocês falam. Ele não é o meu Jesus. E eles se sentem felizes por isso. Eles têm a certeza que esse Jesus que veio, esse nosso Senhor que veio da maneira humilde e simples, eles têm certeza que não é o Jesus dele, que ele ainda virá.
E na próxima vinda, não sei como ele virá, mas eu creio que vai ser uma coisa fora do comum que vai acontecer. Louvado seja nosso Deus. E quando viu de longe, o adorou. Então não se sinta envergonhado em adorar a Deus. Se o próprio inimigo de Deus adora a Deus quando vê você, muito mais que é filho e servo de Deus, que já passou por tanta coisa na vida e hoje tem um refrigério na sua vida. E a gente está passando por um lugar aqui, eu creio que esse lugar aqui já era cheio de graça. E agora ele se tornou mais ainda. Eu estava ali louvando, ali do lado da pastora, ouvindo os louvores dela. Eu lugar que já era transformado. Mais ainda. E quando a gente sair daqui, eu creio que esse lugar vai continuar brilhando. Eu creio. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está habitando aqui de uma forma que não são presos nas coisas do mundo. O templo não é lugar para você vir ouvir um pregador. O templo é lugar para você vir a Deus. Quando você quer aprender que você vai aprender a ser um pregador. E quando você aprender a ser um pregador, você não vai estar aqui em cima do púlpito, vai estar lá fora no mundo pregando para as pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele me chamou a atenção nesse texto, porque o único a vida dele para poder, na caminhada dele era navio, porque ele não passava nadando. Senão ele ia chegar do outro lado molhado. Porque se desse até fundo ele iria bíblico. Porque o estudo bíblico é o dia da pregação. A gente usa o dia da pregação aqui como tem, porque eu acho que isso já vem de anos. Porque no passado eles faziam a leitura da Bíblia. Você lia, já era a pregação. Está escrito aqui, você não precisa mais. Você está entendendo. Hoje em dia se explica um pouquinho mais, porque Jesus veio mostrando de uma forma que às vezes as pessoas não conseguem entender. Por isso que ele explicava em parábolas. As parábolas, veio para poder tentar parar o barco, para Jesus não chegar a Gadareno e libertar aquele homem. Então, o texto bíblico, ele tem sempre um número 5, mas antes do 5 tem um 4, depois do 4 tem um 6. Então, você é obrigado. Eu pecava muito com essas coisas de ler um texto e tentar entender o texto. E como é que é isso? Como é que eu vou entender um texto com um versículo? Eu tenho que ler tudo. Eu posso até usar aquele versículo. Mas antes eu tenho que ler tudo que está em volta para poder entender e saber passar a mensagem correta. Senão eu vou passar qualquer coisa. As pessoas querem passar uma coisa de promessa, ler um versículo de promessa, aí começa a falar uma porção de coisa, encher as pessoas, pô, Deus me prometeu. Mas por que Deus fez aquela promessa que está ali naquele versículo? É muito fácil trazer essa pregação. Acho que é a pregação mais simples que existe, que as pessoas estão fazendo por aí, não questionando, cada um com seu cada um, mas eu estou alertando ao nosso povo que está aqui presente do Face a Face. O estudo bíblico, a leitura da Bíblia, ela não se faz por um versículo. Ela se faz pelo texto que vem antes e pelo texto que vai depois. Aí você vai entender. Então a tempestade era para parar Jesus, o barco, afundar o barco, para que ele não chegasse a Gadareno. E naquele próprio barco, Jesus fala que eles deveriam ter fé, porque sem a fé, eles jamais conseguiriam expulsar aquele demônio. Eles não iam conseguir aquela façanha de expulsar um demônio que já estava há anos na vida daquela pessoa e é um demônio que ninguém conseguia expulsar. E clamando com voz disse: que tenho eu contigo, Jesus? É uma coisa também que me chama muito a atenção esse texto. Eu vou falar uma coisa, mas não discriminando ninguém, mas a gente tem que falar porque a gente vive um dia a dia. Quantas das vezes a gente não viu pessoas falando o cracudo assim, lá, cheio de demônio. Ou largado no chão, ou mendigo, ou outra coisa. Um crente falando isso, lá, cheio de demônio. Como é que pode a pessoa olhar para uma pessoa e ver o demônio dela e o demônio que está nela não conseguir enxergar Jesus na vida dele, para que ele saia fora? Por isso a importância do nosso estudo, por isso a importância do nosso momento de oração com Deus, por isso a importância do nosso jejum, para a gente saber da batalha que a gente vai entrar, o que a gente vai enfrentar. O jejum é um dos principais
O jejum e a oração são as principais armas de você fazer uma batalha espiritual. Não tem outra forma de você fazer uma batalha espiritual. E quando o jejum ele é feito, como eu falei, se abster completamente, você está deixando totalmente a tua carne morta, como os 40 dias que Moisés passou lá em cima e como os 40 que o Jesus passou no deserto, para enfrentar uma batalha que com certeza você vai sair vitorioso. Sabe por quê? Deus se agrada daquele que busca uma verdade para poder batalhar contra uma coisa que às vezes parece impossível, mas não sou eu nem você que vamos batalhar, é o Senhor. Mas Ele vai ver em você, você fazendo um jejum, você buscando em oração, você buscando fortaleza dos céus para poder fazer a obra de Deus nessa terra. Ele não vai te abandonar. Amém? Porque ele dizia, Jesus já tinha dito para ele, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Todo mundo sabe que legião é... Como é que fala aquela palavra? Abelha é enxame, legião é... Como é que é esse negócio? Eu esqueci agora como é que fala. Legião, então, porque são muitos demônios ou poderiam ser muitos anjos. Então ele diz que é legião porque são muitos demônios. E rogava-lhe muito que não viesse para fora daquela província. Por que ele não queria sair daquela província? Por isso que o estudo que eu fiz sobre Gadarena, eu comecei a entender por que ela era uma cidade sem Deus. E depois eu vou mostrar a vocês por que era uma cidade rica. Porque naquela província, ele era absoluto como demônio. Não tinha ninguém para expulsar ele de lá. E ele fazia festa. Porque o estudo que eu fiz mostrava que era uma cidade que o povo judeu não habitava lá. Nem pisava naquele lugar. Era um lugar de riquezas. Olha só, quando a gente fala que Deus fala que a gente não deve dar atenção à riqueza material. Como foi feito aqui. Ele até batizou o demônio da riqueza material de Mamon. Ele fala isso no texto, na Bíblia. Não nesse texto, mas fala na Bíblia. E lá naquela cidade eram pessoas ricas e sem Deus no coração. Por isso que ele pediu que não me tire desse lugar. Deixe nesse lugar, porque aqui eu vou continuar fazendo a minha bagunça. O senhor vai passar, tranquilão, vai aí me botar para outro lugar, me expulsar para um lugar para o outro, eu continuo na cidade, depois eu vou e entro no cara de novo. Escolho um outro cara aí e vou e entro. Só que Jesus não tem papo com Satanás. Com Jesus não tem essa de que é milhares de demônios. O texto vai dizer aqui que devia ser 2.000 e poucos demônios. Eu vou te mostrar aqui que dizia isso, onde diz isso. E ele não tinha muito assunto, ele não saiu. Eu vi até uma pregação falando sobre isso, ele não chegou assim expulsando um por um, não. Vem cá, qual é o teu nome? Fulano de tal, sai fora. Qual é o teu nome? Fulano de tal. Não, acabou, filho. Mete o pé, sai fora, você está repreendido. Em nome de Deus, o poder aqui é comigo e você vai sair e acabou, não tem história. Por isso que a gente, quando passa por uma batalha espiritual, eu tive um momento desse de batalha dentro de um projeto radical e eu vi o que é. O negócio é tremendo. O inimigo, ele brinca. Brinca. Se não tiver alicerçado, ele brinca. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem diaconisa, obreiro. Pode ser o que for. Mas, de repente, pode ser uma irmãzinha que ainda não é nem obreira, pode ser um irmão que está começando agora no evangelho, que fica todo tímido para chegar e tem uma autoridade muito maior do que um pastor. Porque, às vezes, busca ter um lugar no reino do céu e uma coroa na cabeça. Não é título de pastor, nem de obreiro, nem de diácono, nem de presbítero. É ter compromisso com Deus. Às vezes as pessoas ficam... Às vezes não. Hoje a igreja busca isso porque é status. É muito bonito. Era igual o status de antigamente. Eles já tinham se perdido nisso e Jesus veio mostrar isso para eles e eles também não quiseram aceitar porque eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então, uma lição para mim e para vocês. Título de pastor, de presbítero, de diácono,
não vai botar demônio para correr. A autoridade vem de Jesus. E essa autoridade você tem quando você busca Jesus. Amém? Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Eu acredito também que não tinha judeu naquela terra, porque judeu até hoje, e eu posso te falar, porque eu já falei que eu trabalhei com eles, eles não comem nada de porco. E lá era criação de porcos naquele lugar, era muita coisa. Então, creio que judeu passava lá desapercebido. Eu acho que o pessoal não sabia nem que judeus conheciam aquele lugar. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram para os porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. Por isso que eu estava falando que eram 2.000 demônios entre essa média, porque aqui fala que eram quase 2.000. E entraram naquele porco e se afogaram no mar. Os porcos devem ter entrado em desespero, estava lá quietinho, fazendo um pastinho dele, e, de repente, os espíritos entram ali, e eles acabaram em desespero, correndo em direção a um precipício, talvez sem direção, com o propósito de Deus, com certeza, para que eles morressem, e aqueles demônios voltassem direto para o inferno. Porque se Jesus tivesse deixado eles ali, se aqueles porcos não tivessem se manifestado de alguma forma, e aquele demônio ficasse naqueles porcos, eles, provavelmente, quando Jesus fosse sair dali, por isso que ele pediu para ficar naquela província, que ele não fosse mandado embora daquela província. Ele ia sair dali e ia acabar afetando a outras pessoas, ou o próprio gadareno que estava lá. Louvado seja nosso Deus. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e no campo. E saíram muitos a ver o que era aquilo, o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Nunca viram uma coisa tão tremenda quanto aquela. Para eles estava tudo certo, o cara ser endemoniado e estava lá dentro do sepulcro, não incomodava eles. Mas Satanás, ele sempre tenta uma forma dele poder viver nessa terra através de alguma coisa. Como muitas das vezes o nosso pastor fala, através da droga, através do álcool, através do ato ilícito, para poder ele se manifestar de alguma maneira. E ficar aqui perambulando, porque ele em si próprio é um espírito, mas ele gosta muito, no meu pensamento, eu acho que ele gosta muito da coisa material. Por isso que a Bíblia ela sempre nos condena, nos pede para afastar de coisas materiais, coisas que esse mundo ficarão, se apodrecerão, criarão ferrugens, vão se estragar e a gente não vai levar para o reino dos céus. E ele depende dessas coisas para se manifestar. E o melhor lugar que ele tem se manifestado na terra é na vida das pessoas. E um dia eu vou fazer um estudo para poder entender o porquê. Um dos melhores lugares que ele tem afetado na família são as crianças. Você fala, mas como assim, irmão? As crianças são de Deus. Mas ninguém escolheu o homossexualismo porque quis. Ele foi induzido por alguém. Nenhum ser humano está adulto e quer ser um homossexual porque, eu optei por isso. Ele foi abusado, foi estuprado, ou ele ou a mulher, e ele tem agido dessas formas. E eu vou te falar uma coisa, a igreja não faz nem questão de falar sobre isso. Ninguém procura falar sobre isso. Por isso que nós temos que tratar das nossas crianças da melhor forma possível, falar claramente. Sexo foi feito por Deus, é criação de Deus. Pederastia é coisa do inferno. Então não tenha medo de conversar com o teu filho e com a tua filha sobre sexo. É uma coisa normal. Deus que criou. Foi alguém ou foi outra pessoa que criou sexo? Foi Deus. As pessoas às vezes se escandalizam quando alguém fala
de pênis ou de vagina. Que isso, irmão? Irmão, isso é criação de Deus. Está rindo, porque ninguém está acostumado a ouvir sobre isso. Mas é a coisa mais normal que existe. Eu aprendi isso com a Mariana, aquela menina que veio aqui. Não tem, o que tem de ridículo nisso? Você não pode falar de outra forma que o mundo fala. Mas da maneira que é, pela ciência criada, foi como Deus colocou o nome de todas as coisas. Então você tem que orientar teus filhos da maneira correta, não é falar, aquele negocinho, fala correto. Porque o mundo, quando fizer, vai fazer com toda a maldade do mundo. Ele vai montar de uma maneira que a pessoa vai achar que aquilo é, pô, minha mãe não me falou isso. É mesmo, é assim? E é exatamente assim que ele faz, gente. Vocês não têm noção. Se vocês pararem para ver e conversar com as pessoas que passaram por um momento hoje em dia, mas que ainda fica meio assim, como é que aconteceu pela primeira vez na tua vida? A pessoa vai falar assim, caraca, eu não preciso ir muito, porque a maioria que é radical aqui já ouviu o testemunho das pessoas do radical que falaram sobre isso. E a gente conhece várias pessoas sobre isso. Então ele precisa afetar as pessoas de alguma forma, porque ele precisa se manifestar dessa forma. Aí eu falo assim, aí onde eu cheguei e falei, é muito fácil olhar para uma pessoa dessa e falar, está cheio de demônio. Mas, e na hora de eu abraçar ela? Eu vou estar abraçando um demônio ou uma pessoa? E o amor que eu tenho que dar para ela? Eu vou dar para o demônio ou para a pessoa? Eu já vi um vídeo no YouTube que foi o testemunho mais tremendo de uma pessoa que era travesti. Se vocês puderem ver, um dia ver. Tal de Paulette. O pai dele era pastor de uma certa igreja e ele levava o filho dele no Dia dos Pais. E as pessoas falavam, irmão, as mulheres sentam do outro lado. Ele falou, não, isso aqui é meu filho. Aí a igreja parou de adorar a Deus e foi olhar para o cara que estava vestido de mulher. Que igreja é essa? Aí onde eu falei, a culpa é da igreja. Mas que isso, irmão? Não, porque a igreja não orienta aos pais que têm filho pequeno a chegar e falar, irmão, acontece isso, isso e isso, temos que começar a cuidar. Porque a igreja é lugar de adoração, sim. É lugar de palavra de Deus, sim. Mas é um lugar de comunidade entre irmãos que creem em Deus. Então nós temos que passar coisas que acontecem no mundo para poder a gente orientar as pessoas. Porque a palavra ela é perfeita para orientar. Mas tem certas coisas que você não consegue orientar porque você não tem conhecimento. Então é por isso que as pessoas ficam sem conhecimento e acontece. E esse jovem, aconteceu isso. Papaizinho e mamãe saíam para trabalhar, botavam um cara para trabalhar, ele lá dentro, e o cara aliciou ele, estrupou ele. E a partir dali ficou naquilo. E ele não falou para o pai não orientava ele. Se um dia acontecer, ele poderia falar. E foi ali. Satanás foi só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. Só que aquele ali era um pai e um pastor que amava não só as ovelhas, mas também amava o filho dele. E falou, você vai um dia subir no púlpito e vai pregar a palavra de Deus. E foi a primeira pessoa homossexual que eu vi que largou, que não tem nenhum trejeito de homossexual, que não fala mole, que não fala nada. Se tiver a oportunidade, veja o testemunho dele para vocês aprenderem. E começa a aprender ali que ele vai contando todos os detalhes de como é que começou na vida dele, se você não tem ninguém em casa para ver. Começa a se preocupar com isso, porque Satanás ele vai entrando devagarzinho. Tu vê que ele entrou na mídia aí, mostrando que menina pode usar azul e menino pode usar rosa. Tudo bem, mas de maneira maliciosa que eles estão colocando. É disso que Satanás precisa para entrar na pessoa. Aí ele entra na pessoa através de uma semente. A palavra de Deus é uma semente que você planta. Satanás também planta a semente dele. A semente dele é essas coisinhas que ele faz. Aí, a partir dali, ele sai com um, sai com o outro. Daqui a pouco ele está traindo um, está traindo o outro. Daqui a pouco ele está numa orgia total. E quantos demônios não vai para parar dentro dessa pessoa? A igreja olha assim e fala lá, cheio de demônio. Mas o demônio não consegue ver Jesus na vida daquele crente. Porque às vezes está mais preocupado em criticar do que ajudar. Não que você vai ter poder para poder tirar aquele demônio, mas abraça, cara, eu te amo. Não é isso que a gente aprende? Eu te amo em Cristo Jesus, independente do que você seja. Eu não posso resolver o teu problema, mas a Bíblia pode. Aí ele fala assim, pô, cara, eu queria aprender.
eu queria buscar, saber. Aí você vai ter o compromisso de começar a buscar por ele, jejuar e orar e começar a lutar pela vida dele. Porque ele te deu a brecha para você fazer isso. Quando ele não dá a brecha, eu já falei que a Bíblia te dá o respaldo de você, pô, não quer, cara? Amém, não vou perder meu tempo aqui, vou partir para outro que precisa. Quantos tem por aí precisando? Às vezes a gente vai assim, a gente fica muito preocupado, né, com as comunidades aí que tem essas venda de drogas, essas guerras, essas coisas todas. Quantas igrejas tem lá dentro? O quanto aquela igreja tem impactado aquele lugar para ter acontecer alguma mudança. Quando entra a luz, as trevas não têm que sair. Por que as trevas não estão saindo desses lugares? Eu não consigo entender, até tento entender, queria entender. Aí é muito mais fácil a gente falar, é propósito de Deus. É propósito de Deus, com certeza. Aí tem um texto que fala lá que eu me preocupo com esse texto. Naquele grande dia, fala assim, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz a tua obra. E Jesus vai falar para o crente, aparta de mim que eu não te conheço, maldito. E aí? Então a gente tem que saber se a gente está fazendo a diferença ou não. A gente tem que buscar essa diferença. Se não estiver acontecendo alguma coisa, está lá o seu orientador lá, o seu pastor. Hoje o Romulo botou uma coisa muito bonita. Foi até contestado, né? Que você colocou lá. Que a igreja não precisava de... Foi ontem? Não precisava de pastor? Como é que é? Não precisava de pregador. Realmente. A palavra de Deus, se a gente lesse, só lesse aqui, normal, e fosse explicando as coisas, era o suficiente. O local aqui é de adoração. A gente precisa de um pastor, porque depois daqui, a gente não sabe o que a Cici passa na casa dela. Vamos botar o Lelê, que a gente está num propósito de oração na vida dele, de jejum. A gente não sabe, mas o nosso pastor sabe, nossa pastora sabe. É por isso que ele orienta, e é por isso que ele chama a igreja para se unir e para estar lutando um pelos outros. E eu concordei até com ele. Teve um cara lá que não concordou muito não, mas foi bem falado, foi bem colocado, porque pregador tem uma porção. Pô, tem gente que adora um palco para ficar na frente aqui, falar e... Sabe? Mas você não vê a pessoa na rua fazendo uma coisa, uma diferença. Agora é ele com Deus. Eu, junto com vocês, junto com nossos pastores, estamos nos preocupando a fazer cada vez mais. O Radical é um projeto lindo e maravilhoso, mas eu creio que eles também precisam, eles sabem disso e eles estão se preparando e preparando um povo para isso. A gente precisa estar na rua para evangelizar as pessoas. A gente precisa estar na rua levando a palavra de Deus às pessoas. Não adianta a gente só estar dentro da igreja, estar só no Radical. A gente precisa estar lá fora. Que o pregador, ele prega lá fora. Jesus não pregava ele pregava dentro do templo para aqueles que precisavam vir lá para ver se eles se convertiam. Porque eles não iam onde ele estava, ele ia lá onde eles estavam. Ele era tão misericordioso que ele fazia isso. De vez em quando que eles iam lá bisbilhotar para saber se pegava algum furo dele para poder condenar ele em alguma coisa, mas não iam para aprender. Jesus ia nas pessoas, porque as pessoas não tinham acesso, talvez, àquele templo lá, àquele lugar, porque existia uma limitação. Foi por isso que quando ele morreu, o véu rasgou. Aí acabou a tua limitação entre você e Deus. Não tem mais ninguém que pode fazer essa barreira contra você e Deus. Antigamente existia. Jesus veio para quebrar isso. É por isso que às vezes a gente não se reveste de poder, porque a gente não busca. Porque a gente não ajoelha, porque a gente não vai lá e fala, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti. Jesus ensina uma oração tão linda e eu não vejo em nenhum momento ele pedir alguma coisa por alguém nessa oração do Pai Nosso. Ele engrandece a Deus, pede para livrar das tentações, pede para não faltar alimento. Não vou dizer que você não pode orar pelo irmão por alguma coisa, mas você pode sair para alimentar seu irmão na palavra de Deus. Mostrar que Deus é grande, é poderoso, Ele é transformador. Ele faz a tua vida melhorar. Ele faz a tua vida ficar de uma maneira que você vai inspirar flores, perfume, exalar tudo de bom. Amém? E todos aqueles demônios... Não, estamos aqui nos porquinhos.
E os porquinhos foram tudo para o mar. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território, e entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado e que deixasse estar com ele. Jesus já arrumou logo o primeiro missionário da história. As pessoas dizem isso, né? Que acho que esse foi o primeiro missionário para levar a palavra de Deus através de um milagre que ele teve. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus falou, não vem comigo, não. Vai na tua família, se mostra lá para o povo, veja as maravilhas que o poder de Deus faz na vida de um ser humano. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Entende, Leandro? O que o pastor fala para você às vezes? Eu fico só observando meu pastor, doutrinando aí as pessoas. E você pode fazer isso, né? Fofoca não, é porque se ele está ensinando alguém, é porque você também pode aprender. Eu vejo muitas vezes ele falando para você, a Bíblia fala sobre isso, meu irmão. O que Deus está fazendo na sua vida, passa para a tua família e vai com autoridade. Vai com autoridade. Lembra que eu falei aqui contigo que a gente estava falando do meu filho? Eu estava comentando aqui com ele que às vezes meu filho fica meio rebelde com a minha esposa, não dá muito assunto para ela, e quando eu falo já é diferente. É porque às vezes minha esposa não fala com autoridade. Às vezes ela reclama que ele chega tarde, essas coisas. Coisa normal de mãe. Eu falei, é diferente de você falar, eu não quero mais. Acabou. A diferença de você falar, para com isso. Vai ficar se acabando, vai ficar gastando seu dinheiro. Ei, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, acabou. Você tem que ter autoridade sobre o teu filho, sobre a tua família. Você que aprendeu quem é Jesus hoje, que te deu a oportunidade para você viver uma nova vida. Você tem autoridade pela tua família, pela tua casa. Você tem autoridade para colocar a mão nas tuas portas, na tua parede, em todos os lugares e viver uma nova vida junto com a tua família. Eu já fiz isso. E eu vi uma diferença. Eu já vi um filme que o cara fazia isso, um filme até evangélico. O cara ungia toda a escola. E todo mundo se transformou no filme naquele lugar. Assim é a autoridade que Deus dá para nossas vidas. Às vezes a gente fala, eu sou só um. Não, você não é só um, não. Você é uma das 99 ovelhas. E a que está perdida, ele te deu a missão para você ir lá resgatar. Entendeu? Você faz parte do aprisco, não tem essa. É só você aprender o que o velhinho aí tem falado para a gente. Só botar no coração mesmo e buscar. E se precisar, pastor, eu não entendo isso, eu queria aprender. Eu preciso muito. Eu me fechei muito para as coisas de Deus por causa de problemas passados. E hoje, nada me abala. Eu vejo coisas e falo, estou nem aí mais, já passei por isso, agora eu vou tirar de letra. É igual a tempestade aqui que eles passaram. Se eles continuassem com medo de tempestade, ia parar de fazer o evangelho, porque não ia entender os propósitos de Deus. Onde está a nossa fé? Qual o tamanho da fé que você tem? Sabia que a tua fé ela é do tamanho de um grão de mostarda? Tu sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda? É uma coisinha assim, se você jogar no chão, você não enxerga. Jesus fala, eu gosto muito de pensar nessas coisas, porque eu falo assim, caraca, Jesus que está falando isso, filho, não é outro não. É Jesus que está falando, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquele monte, sai daqui, vai para ali, vai acontecer. Por que a gente tem dúvida disso? Por que a igreja hoje tem dúvida disso? Por que a igreja precisa tentar mostrar alguma coisa e não mostra o evangelho verdadeiro que Jesus tem feito?
para impactar as pessoas e trazer as pessoas para quê? Para chegar no grande dia, aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço. E tem que trazer pessoas para a salvação. Olha, gente, vem porque Jesus é bom, Ele ama. Ele exorta também, mas Ele ama muito mais do que exorta, porque o amor dele transforma. O amor dele, ele invade o nosso ser e transforma a gente. Eu acredito aqui que tem gente hoje em dia que está muito mudado, como eu estava falando do irmãozinho ali. Cara, eu olho para você, eu fico feliz. Já tem 2 cultos que eu reparei. Eu falei, caraca, como esse cara mudou. Chegava todo humilde, todo quietinho. Talvez cheio de medo de perder, né? Que a gente sabe que o mundo, ele puxa. Ele nos dá uma porção de... Mas ele sentiu que o poder de Deus é muito maior. E ainda que haja uma queda, quem levanta é Deus. Você não pode julgar ninguém porque ele caiu. Porque se ele caiu, ele precisava aprender alguma coisa que ele tentou passar à frente e Deus faz ele voltar. Espera aí, você tem que aprender mais. Quem andava com Jesus nesse dia, quando passou pela tempestade, se não tivesse aprendido que a fé ela transforma, que a fé ela faz alguma coisa, eles não iam conseguir enxergar que aquele demônio sairia daquela pessoa. Eles iam ter que voltar tudo de novo para poder aprender a ter fé. E ainda assim eles não tinham. Que horas tem? E já passou muito? Não. Está no 30, né? Então eu vou só encerrar com o que eu queria trazer para você. Eu vou te mostrar alguns textos rápido, você não precisa nem abrir. Mateus 17, 14. Mateus 17, 14. Fala 17, 14. Que fala a cura de um lunático. Aí Jesus fala assim, mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Não tem outra forma. Quer entrar numa batalha? Então tem que entrar dessa forma. Botar o joelho, orar e jejuar. Jesus é que fala isso, não tem outra forma. Não tem reteté, não tem falar em língua, não tem bater, fazer o que for, não tem. Jejum e oração. Tem lá também em Êxodo 34. Esse eu já até falei aqui, mas eu vou te mostrar na Bíblia. Êxodo 34. Vinte e 29. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas a palavra do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, essa aí tem uma parte aqui que eu não me lembro, que está aqui, que fala que ele voltou transfigurado. Então é possível você jejuar. É o 30? É. Cadê? E olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel, Moisés, eis que pelo seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar a ele. Jejum. Oração, ele estava benzão, né? De frente para Deus, não precisava nem estar de joelho ali, estava lá conversando com Deus, com toda a riqueza que ele precisava. Mateus 6, para a gente terminar. Mateus 6,6. Mas tu
quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu pai que vê em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. A melhor oração que você faz na sua vida é quando você está, você e Deus, fechadinho lá no teu cantinho. Tem até um louvor que fala sobre isso. Eu queria louvar ele com a irmã, mas eu não consegui, irmã, ensaiar. Mas louvado seja nosso Deus. Aí tem lá no 16. E quando jejuares, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto. Mostra a aparência que você está tudo bem. Ninguém precisa saber. Eu sei que você arrumou um irmão para falar, irmão, vamos entrar no propósito. Quando a pastora arrumou 12, 10 pelo Lele e entrou mais um de quebra. Acabou vindo 11. E a gente está aí nessa peleja. Creio que depois do dia 10 a gente vai saber o que houve. E eu vou tentar, não estou falando que eu vou conseguir, não. Eu vou tentar, no final desse jejum, fazer um jejum como é o jejum. Me abster de alimento e de água. Não estou falando isso para me engrandecer, não, porque eu preciso aprender a fazer esse jejum. Eu preciso ver a glória de Deus, de alguma forma. Preciso buscar isso, eu preciso estar buscando isso. As pessoas sobem monte, irmão Jacques sobe monte, conseguiu as respostas de Deus que ele queria e precisava. Eu preciso dentro do jejum. Eu não preciso de um jejum metade do dia. Preciso de um jejum inteiro. Uma semana, 2 semanas. Não sei se eu vou aguentar. Mas se eu não aguentar, eu vou lá e como, porque senão vai ser jejum de tolo. A Bíblia fala isso. A Bíblia é tão maravilhosa que ela fala isso. Se fizer um jejum que você não está aguentando, amigo, vai se alimentar porque você está fazendo um jejum de tolo. Então não faça o que você não é capaz. E para terminar, Mateus 6, 22, fala assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se todos os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Candeia, eu anotei aqui, ó, pequena peça de iluminação. Quando você olhar para alguém, você tem que olhar de uma maneira iluminada e você vê Deus naquela pessoa. Ainda que Satanás esteja nela, você tem que olhar Deus. Porque você não vai abraçar o teu irmão olhando para ele que ele está com demônio, não. Você tem que olhar para ele sabendo que ele é filho de Deus e que você tem que estar abraçando um filho de Deus, não endemoniado. Amém? Eu agradeço a Deus pela minha oportunidade, que vocês possam buscar mais e mais sobre isso. E eu creio que o nosso ministério aqui, pelo que eu conheço a nossa pastora, o meu pastor, que o nosso ministério ele vai viver à base de jejum e oração. Eu só agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé. Vou pedir para você dar a mão para o seu irmão aí, para nós orarmos. A realidade, por exemplo, quando a gente escuta uma palavra como essa, parece que Deus não está falando, né? Porque tu não está ouvindo barulho. É exatamente o que o pastor ensina aqui muitas vezes. Mas Deus falou. Por quê? Você pensa que o diabo, ele age como? De diversas maneiras. Mas Deus também age de diversas maneiras. Só que Deus é muito inteligente. E ele sabe que quando uma palavra vai tocar sobre assuntos de treva, de demônio, de expulsar demônio como é do gadareno, você pensa que tem crente aí que não fica endemonizado? Eu não vou falar endemoniado, porque o crente não fica endemoniado. O crente fica endemonizado. E o que é estar endemonizado? É porque a carnalidade é tão grande nele que automaticamente, com muita facilidade, se manifesta o espírito sobre a vida dele que atormenta e carrega ele por anos. Fala para o teu irmão aí, só existe um meio de você ser livre. Fala bem alto, só existe um meio de você ser livre. É você amar a palavra de Deus, guardar na tábua do teu coração, amar com o amor de Jesus,
Amar as pessoas como tem que amar. Com defeitos, fala, com defeitos, acertos, ou talvez muitos erros. Não olhe os defeitos dela. Olha que Jesus pode mudar. Porque, ó, olha aí, tem perfeito aqui? Então a gente não pode julgar ninguém. Mas o que está oculto, o Espírito Santo sabe. Quando que libera? Pelo poder da palavra. Porque ele sabe, se de repente você não precisa, alguém da sua família precisa. E essa hora, por você estar aqui, Deus está trabalhando na sua casa, pela sua família. Está entendendo? Então levanta a sua mão aí. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus. Eu quero repreender todo o mal e liberar uma bênção especial sobre os lares dos teus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus que os lares dos teus filhos possam desfrutar de uma paz sobremaneira, de uma paz sobrenatural. Eu profetizo em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, que quando os teus filhos chegarem nos seus lares, Senhor, aquele lugar será invadido pela tua presença, porque eles vão levar uma porção da tua glória, da tua presença para os seus lares, através desse culto. Ó Deus, em nome de Jesus, se tem pessoas na sua família que precisa de milagre, precisa de cura, precisa de restauração, ó Pai, em nome de Jesus, use os teus filhos que saírem daqui. Porque a verdade que as pessoas esperam pelos pastores, esperam pelos homens que aparentemente pensam que ele tem mais autoridade. A autoridade é da igreja. E todos são a igreja. Aquele que confessa Jesus como Senhor, ele é a igreja, porque a igreja somos nós. E aí está a diferença daqueles que servem a Deus e compreendem o poder que tem a palavra dentro dele. Não me importa ainda que venhamos falhar, mas Jesus sobre nós, ó Pai, ele vai fazer coisas tremendas por intermédio da nossa própria vida. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu profetizo e quebro toda maldição sobre os lares. Eu quebro toda rejeição dentro dos lares. Eu quebro toda desunião. Em nome de Jesus, todo esfriamento espiritual, todo esfriamento no casamento, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. E te peço, Pai, que o Senhor venha entrar com provisão sobre os lares dos teus filhos. Ó Pai, eu acredito em nome de Jesus, se tão somente crermos, o milagre vai acontecer na nossa vida. Talvez alguém aqui, Senhor, está pedindo pelo seu marido. Talvez alguém aqui, nesta hora, está pedindo por alguém da sua família, algum vizinho ou filho. Deus, o que eu te peço, ó Pai, atenda a oração do meu irmão, que nesta hora está aí pedindo para que venha tocar no coração de alguém da sua família. E nós sabemos que somente o Senhor tem o poder de quebrar essas correntes e trazer essas pessoas para a tua presença. Ó Deus, nós não temos esse poder. O que podemos fazer é interceder e nos colocar na brecha. Ó Deus, sermos homens valentes e mulheres de Deus, dispostos a fazer a diferença nesse tempo tão cruel. Ó Pai, nós sabemos que existe uma luta travada, e essa luta só se vence, ó Deus, com a palavra de Jesus e com o amor de Jesus. E se compreendermos isso, a palavra é a vida, a palavra é aquela que transforma. Ó Deus, e o amor é aquele que restaura e traz, ó Deus, conforto, traz paz e traz alegria. O teu amor tem o poder de despedaçar o ódio. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, levanta a mão do teu irmão mais alto que puder. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio no teu nome. Se o Senhor me escolheu e tem alguma coisa na minha vida que ainda precisa sair, trabalha por intermédio do teu Espírito em mim, porque eu quero ser melhor. Diga: eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Amém? Agora dá um abraço nessa pessoa e diga: confia no Senhor. Confia. Confia, mas diga para ele também, mas faz a sua parte. Amém? Estenda as tuas mãos aí, vamos orar. Antes de orar, eu vou só anunciar, ó, domingo nós vamos ter ceia, tá ok? Domingo tem ceia. Lembre-se, ó, quando sair ali, Evandro, cadê os envelopes? Os envelopes. Tem vazios? Nada vazio?